Olá, paz e alegria. Palavra de vida para o dia 30 de junho de 2026. O barco era varrido pelas ondas. Este evangelho nos retrata com notável realismo a experiência histórica dos primeiros discípulos no convívio com o Mestre Jesus. Lado a lado, a extrema fragilidade dos homens e o ilimitado poder do Filho de Deus. Não admira que, ao longo da história, esta cena tenha inspirado tantos artistas. A passagem da tempestade acalmada em São Mateus nos dá a oportunidade de ver como os padres da Igreja costumavam ler de modo alegórico o Santo Evangelho. Eis um comentário do século VIII de Rábano Mauro, aliás, autor do conhecido hino Veni Creator Spiritus. O mar é a tempestade deste mundo, o barco em que sob Cristo é a árvore da cruz, com cujo auxílio os fiéis, tendo atravessado as ondas do mundo, chegam à pátria celestial como a uma praia segura, sobre a qual sobe Jesus com todos os seus. Por isso é dito logo adiante: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tendo subido Jesus à cruz, fez-se uma grande turbação, porque agitaram-se as imaginações de seus discípulos com sua paixão. E a barca era coberta pelas ondas, porque toda a força da perseguição verificou-se em torno da cruz, quando ele, pela morte, repousou no túmulo. Por isso é dito: ele, entretanto, dormia, seu sono é a morte. Os discípulos despertam o Salvador quando, abalados pela morte, buscam a ressurreição com os maiores desejos, dizendo: salva-nos, ressuscitando, porque perecemos com o abalo da tua morte. Mas ele, ressuscitando, repreende-lhes a dureza de seu coração, como se lê a seguir: ordenou aos ventos, porque deitou por terra a soberba do diabo. Ordenou ao mar, porque rompeu a loucura dos judeus, e verificou-se uma grande calma, porque tranquilizaram-se as mentes dos discípulos quando viram a ressurreição. Este texto, como o de muitos outros padres da Igreja, pode ser lido na Catena Áurea, de Santo Tomás de Aquino. Fica evidente um método de leitura da Sagrada Escritura muito atento a simbolismos e figuras que talvez nos pareça hoje um tanto infantil. Mas também nós podemos ler uma passagem destas de modo bastante pessoal, sem maiores preocupações exegéticas e hermenêuticas. Quais são as tempestades da minha vida? Como costumo reagir a elas? Há momentos em que pareço submergir diante dos problemas de cada dia? E nessas circunstâncias, como é que eu recorro a Jesus Cristo? Sinto a sua presença ao meu lado? E assim, o texto do Evangelho se torna motivação para nossos tempos de oração. Uma palavra que se faz vida. Orai sem cessar. Salva-me, ó Deus, pois a água está subindo ao meu pescoço. Texto de Antônio Carlos Santini, narrado por Nigio Oliveira, membros da Comunidade Católica Nova Aliança.